Estamos aqui na EB23 Manuel da Maia, é uma escola onde nasce um dos sindicatos da Federação, da FEMPROF, o SPGL, dia 2 de maio de 74, dando aqui continuidade ao trabalho, enfim, um processo de luta muito complexo, em plena ditadura, que são os professores que criaram os grupos de estudo e, portanto, é aqui nesta escola que hoje vamos ter esta conversa, esta entrevista. Os professores e os educadores na greve geral tiveram uma expressiva participação na greve geral. Nós tivemos muitas escolas em que as escolas encerraram e encerraram por força da participação dos professores. Não correu tudo exatamente da mesma forma por todo o território nacional. Zonas houve, escolas houve, onde as escolas fecharam devido à grande participação do pessoal não docente, mas escolas também houve e zonas também houve em que essa greve foi garantida pela participação uma participação significativa, 90% a 100% em algumas, de professores. Elas estão ligadas porque os professores são trabalhadores e, portanto, as regras gerais que se aplicam a todos os trabalhadores também se aplicam aos professores e, por outro lado, pelo facto de estarmos em pleno processo negocial de revisão do Estatuto da Carreira Docente, no fundo, as leis laborais específicas da carreira e da profissão docente, como terminar uma negociação, digamos assim, vai ter implicações na forma como vai terminar a outra. E como são processos simultâneos, acaba por haver aqui uma influência de o geral, do pacote laboral, no outro, o específico da revisão do Estatuto da Carreira Docente. É preciso continuar o envolvimento dos professores na escola porque o que se conseguiu até agora foi, no fundo, retardar e debilitar, e isso foi positivo, o posicionamento do Governo relativamente a esta matéria. Mas ainda ontem, na reunião entre o Ministério, o Governo e a CGTP, portanto, o que ficou sublinhado é que o pacote laboral não foi retirado, que era o que deveria acontecer, para negociar, isso sim, as matérias que são fundamentais negociar, que, por exemplo, nos professores se colocam muito. A questão, por exemplo, da caducidade das convenções coletivas, que os professores do particular e cooperativo sentem como uma forma de, digamos, convenção após convenção, as suas condições de trabalho, em vez de melhorarem, pioram. E, portanto, essas sim, há um conjunto de matérias onde, de facto, o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em funções públicas necessitavam de melhorias, mas melhorias no sentido de garantirem os direitos laborais do século XXI e não os direitos laborais do século XIX, apesar do Governo dizer que este é, digamos assim, um pacote laboral do século XXI. Pelo contrário, o pacote laboral do século XXI deveria ser no sentido de garantir direitos e não no sentido de os retirar. Os dados todos indicam que os números da falta de professores vão se agravando de ano para ano, mas nós até podemos dizer que vão se agravando de semana para semana. Eu recordo que neste primeiro período, que acabou agora há pouco tempo, nós iniciamos o segundo período há pouco tempo, não é? Há cerca de 2 semanas, ficaram por dar mais de 250 mil horas. Significativo. Ou seja, em relação ao período homólogo do ano passado, houve um aumento significativo de cerca de mais de 40%. Nós tivemos semanas onde mais de 100 mil alunos não tiveram aulas, portanto não tiveram um professor ou não tiveram mais do que um professor. Isto são números significativos que se vão agravando. Nós agora vamos ter brevemente os dados do segundo período que nos vão, enfim, continuar a dizer isto. O Estatuto da Carreira Docente Valorizada é um estatuto que, de facto, implique
que a carreira docente é atrativa no sentido de atrair jovens para a carreira, quando escolhem, enfim, a profissão, no fim do secundário, e escolheriam as licenciaturas para a profissão docente, e no sentido também de atrair os milhares e milhares de professores que nas últimas 2 décadas, provavelmente cerca de 20 mil ou mais, abandonaram a profissão. Não está a ser feito, evidentemente, nesse sentido. E os números da falta de professores, enfim, são significativos, e nós tivemos, neste primeiro período, que agora acabou há semanas, nós estamos já no segundo período, mais de 250 mil horas por dar. Tivemos semanas onde mais de 100 mil alunos não tiveram pelo menos um professor. E isto, enfim, nós podemos até dizer, isto é um problema que se vai agravando, já não de ano para ano, mas de semana para semana. Os dados agora que sairão neste segundo período vão confirmar isso. E quando, enfim, com isto que está em cima da mesa, percebemos que as propostas da revisão do Estatuto vão no sentido contrário, como acabei de explicar. O que está em cima da mesa é algo que não valoriza a carreira, antes pelo contrário, e deixa-nos, de facto, muito preocupados. Deixa-nos preocupados e, portanto, estamos a transmitir isto à escola, e há também nas escolas, e percebe-se já, um sentimento de alguma intranquilidade. E isso, enfim, é algo que também temos que perceber, mas é uma mensagem que temos que passar aos professores, no sentido de os mobilizar, porque, de facto, o Estatuto está mesmo em perigo, portanto, não há aqui outra forma de dizer isto. No momento em que se devia iniciar um processo de revisão do Estatuto, como nós exigimos, como os professores o exigiram, que implicava uma valorização do próprio Estatuto, quando nós dizemos que o Governo anda em sentido contrário, e das propostas que conhecemos, de um Estatuto que está a ser negociado à peça, enfim, contra a nossa vontade, e eu recordo que nós não assinámos aquele protocolo negocial que operacionaliza esta negociação, de um estatuto que está a ser negociado à peça. O que nós conhecemos da primeira peça, digamos assim, do primeiro tema, vai no sentido contrário. As propostas que estão em cima da mesa vão no sentido de desprofissionalização da própria profissão, tentando arranjar aqui um referencial de competências que não está elaborado, não está feito para as funções educativas, algo que está feito para outro modelo, para um sistema de comparações, um sistema de avaliação de desempenho, aliás, muito centrado num processo de avaliação de desempenho, e esse é um processo, aliás, é um modelo que de facto não se pode, não se deve aplicar a uma profissão docente, enfim, com todas as características pedagógicas, etc. É o que nós sabemos do que é a educação, do que é a profissão de um professor na escola. E, portanto, esse é o sentido contrário. Vamos ver o que é que diz o segundo tema, mas todas as indicações, e o segundo tema também é a segunda peça, digamos assim, de uma reunião que vamos ter para a semana, no dia 4 de fevereiro, que é sobre as questões do recrutamento do recrutamento e das habilitações para a docência, onde nós também já definimos quais são as linhas vermelhas. Eu quero aqui já destacar 2 e anunciá-las também publicamente. A questão, nós nunca vamos admitir que, por exemplo, o recrutamento de professores seja feito, aliás, não seja feito pela graduação nacional, pela lista ordenada, nem vamos admitir que as habilitações para a docência, no sentido de tentar resolver este problema, como aqui já foi referido até pelos colégios privados, no sentido de permitir que qualquer professor, ou aliás, qualquer licenciado possa dar aulas, de certa forma é o que está em cima da mesa, sem uma profissão, sem uma especialização adequada, sem a profissionalização, como é exigido pelo próprio Estatuto. Portanto, nunca vamos admitir isto, o que quer dizer que nunca vamos permitir que diminuam, se baixem as qualificações para a docência. E este é o processo que neste momento está em cima da mesa, é um processo de revisão do Estatuto que não indica que de facto ele aponta para um caminho de valorização, antes pelo contrário. Bom, esta dita reorganização
temos que ter em conta que faz parte de um processo chamado de reforma do Estado. Não por acaso até existe um ministro adjunto e da reforma do Estado. Portanto, está colocado esse ministro na orgânica do Governo no mais alto patamar. Esta reforma do Estado é algo que vem do PRR, portanto, estamos a falar de um projeto, se assim quisermos dizer, que está enquadrado na própria política da União Europeia para os seus Estados e, portanto, a reorganização dos serviços do Ministério da Educação está situada nessa situação. O que nós conhecemos desde o Decreto-Lei 99 de 2025, que saiu no final do mês de agosto, é que há um conjunto de organismos do Ministério da Educação que foram extintos, estamos a falar da DGAI, da DGEST, do IGF, e que, do ponto de vista prático, de facto, no final do mês de dezembro desapareceram. A DGAI, neste momento, não existe. O pessoal que trabalhava na DGAI, aqueles que eram professores, portanto, regressaram às suas escolas. Aqueles que não eram professores foram alocados a outros serviços. E neste momento, as escolas, os professores, os sindicatos têm muita dificuldade em ter um interlocutor para resolver questões técnicas do dia-a-dia. Não estamos propriamente a falar de matérias relacionadas com negociação, porque isso naturalmente é tratado com o Governo, mas não há interlocutor, porque a AGSE não tem pessoal, é quem vai gerir, no fundo, a administração educativa, chamemos-lhe assim, vai trabalhar em conjunto com as CCDRs, que também não têm pessoal, e quando tiverem pessoal, vão ter pessoal político, porque aquele pessoal técnico que até aqui existia tenderá a ser substituído por plataformas e por algoritmos. Ou seja, nós no futuro, em vez de termos pessoal técnico na administração educativa, vamos ter assistentes virtuais que, no fundo, plataformas, algoritmos que vão fazer a gestão de todo o trabalho que até aqui era feito por pessoas. E vai ser assim no Ministério da Educação e em todos os ministérios, em todas as áreas, as chamadas áreas que não são de soberania, vão ficar sob a alçada de uma Secretaria-Geral, onde naturalmente terão pessoal político. Os vários ministérios vão ver diminuído o número de organismos que tinham, direções gerais, institutos, enfim, os vários organismos que existiam, vão ficar reduzidos, vão ficar com pessoal político e depois o resto do Estado vai ser feita uma experimentação, digamos assim, no sentido de, através da inteligência artificial, fazer-se uma alteração de fundo na administração pública. Aliás, e esta questão da inteligência artificial levanta um conjunto de inquietações que não podemos deixar de considerar. É inegável que a inteligência artificial pode ser de extrema utilidade para a administração pública e para a sociedade em geral, mas não deixa de ter um conjunto de perigos que nós temos que ter em conta. Por exemplo, no próprio processo de formação do ensino superior e da produção da investigação. Aliás, a FENPROF este sábado, em Coimbra, vai organizar precisamente um encontro sobre estas questões da inteligência artificial. Portanto, há aqui claramente uma preocupação que exige, enfim, reflexão e não propriamente voluntarismo, mas depois há outros aspectos que são fundamentais. Se num processo de aprendizagem, digamos, do ensino superior e de produção de ciência, isto levanta questões, mais questões levanta quando estamos a falar do processo educativo e de ensino nas mais tenras idades.
aí o perigo é muito maior. E nós vemos até informações contraditórias. Por exemplo, avança-se com a proibição dos telefones, dos smartphones, dos telemóveis nas escolas, por um lado, mas por outro avança-se com provas digitais, exames digitais, provas moda digitais. E, de facto, há aqui uma espécie de uma contradição nesta questão. Nós sabemos, há milhões de euros envolvidos nisto, estamos a falar do PRR, mas de facto há aqui uma grande inquietação de como ficarão as aprendizagens das nossas crianças e dos nossos jovens. E depois há uma outra matéria, mais geral, mas que nós também não podemos deixar de considerar, que é os impactos ao nível do consumo energético. Quer dizer, neste momento já há dados que apontam para isso. 4% do consumo energético mundial, consumo de energia elétrica, é garantido, digamos, é destinado a estes processos da energia artificial. Por exemplo, a Irlanda, que está numa fase avançada, chega a ter 35% do seu consumo energético destinado a esta matéria. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se levantam, seja ao nível do consumo energético, seja ao nível do consumo de água para a refrigeração dos data centers. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações que se levantam e se nós colocarmos, como se tem feito muitas das vezes, o mercado, digamos assim, a gerir, no fundo, uma área como esta e não o interesse público que deve ser garantido por via dos Estados, nós podemos estar a caminhar para uma situação muito complicada, a exaurir os recursos do nosso planeta, provocar alterações significativas no processo de aprendizagem dos alunos, não é? Uma preocupação apenas e só com a formatação, parece, de consumidores, mas depois também com a própria forma como se produz ciência e como o nosso ensino superior se desenvolve. Portanto, há aqui um conjunto de inquietações que, de facto, exigem uma reflexão maior sobre esta matéria. Daqui a dias, o Sr. Ministro anunciou na Assembleia da República um processo de fusão de ciclos, de reorganização de ciclos. Evidentemente que tivemos conhecimento, aliás, pela própria comunicação social, mas esse é um processo que não está isolado de um conjunto de coisas. Nós estamos aqui a falar das questões dos horários de trabalho, de alterações aos currículos, e isso, de facto, implicaria um processo, enfim, de alguma concertação, de alguma conversa que devia ter sido tida, de um processo de negociação com os sindicatos, e não pode ser anunciado assim desta forma. Evidentemente que os professores também ouviram isto, e isto cria nas escolas, num momento desta revisão do Estatuto, que não vai no sentido da sua valorização. Este anúncio de coisas que vão acontecendo semana a semana, enfim, e que caem nas escolas, assim, de forma inesperada, cria, de facto, um grande sentimento de intranquilidade nas escolas e nos professores, num momento em que as escolas precisam é de tranquilidade e não enfim, deste conjunto de anúncios soltos. De facto, vamos ver agora o que é que vai acontecer a seguir, não é? Sim, é de facto assim. Portanto, neste momento, aliás, na própria reunião, o Ministro disse claramente: eu neste momento não confio, não conto com a DGAI, não confio, não conto com o IGF, apenas e só com a AGSE. No entanto, havia um endereço de e-mail, apoio aos sindicatos, onde eram colocadas algumas questões. Os e-mails são devolvidos. O sistema de atendimento telefónico que a DGAI tinha, neste momento, não funciona. O E72, portanto, funciona, mas temos respostas a algumas, estamos à espera de algumas respostas já há meses, quase não há resposta relativamente a isso, e mesmo até
algo que nos foi prometido, que foi a realização este mês de janeiro, e o mês já está a avançar, de uma reunião da Comissão de Acompanhamento do processo de recuperação do tempo de serviço. Isso também não está a funcionar. Portanto, neste momento, professores, escolas, sindicatos têm imensas dificuldades em conseguir encontrar alguém, seja por via telefónica, seja por via de deslocação aos serviços do Ministério da Educação, seja por via de e-mail, resposta às questões que são colocadas. Porquê? Porque esses serviços foram esvaziados de pessoal e, neste momento, se não tem trabalhadores para assegurarem essa resposta, naturalmente que a resposta não vem. Aliás, uma das questões que colocamos é quando é que há reuniões ou quando é que se retomam as reuniões de acompanhamento da recuperação do tempo de serviço. São reuniões importantes e que resolviam muitos problemas e que, de facto, não temos resposta. Aliás, o que vai sendo dito nas reuniões é que essas reuniões começarão brevemente, mas há meses que essa resposta é dada. E depois questões, evidentemente, que são muito importantes para um conjunto significativo de professores, nomeadamente as questões da profissionalização. Eu recordo que vincularam nos últimos concursos de vinculação extraordinária conjunto significativo de professores para as quais, por exemplo, neste momento não abriram ainda vagas para a profissionalização. Depois questões muito específicas, por exemplo, para os professores da António Arroio e da Soares dos Reis passam por processos semelhantes. Estas são questões que colocamos, como, por exemplo, uma questão que agora está a aparecer, ainda hoje apareceu na comunicação social, a questão do português língua não materna. Neste momento nós temos nas escolas um conjunto significativo de alunos migrantes que não têm acompanhamento, portanto não dominam a língua e que, enfim, a própria legislação, uma portaria que saiu em 2025, diz claramente da importância do acompanhamento que tem que ser dado a estes alunos e isso não está a ser feito nas escolas. Estas e outras questões são questões que costumamos levar recorrentemente para as reuniões com o Ministério da Educação e para as quais não obtemos resposta. E, portanto, este também é um processo que decorre, por exemplo, neste momento, do apagamento, enfim, do encerramento de um conjunto de estruturas, e como já foi aqui falado, dentro da própria estrutura que é o Ministério da Educação, direções gerais, com o qual nós conseguíamos falar, telefonemas, enfim, elementos, pessoas lá dentro, que nos davam de vez em quando algumas respostas, problemas que conseguíamos resolver e que isso de facto deixou de acontecer pela extinção dessas estruturas e pela criação desta superagência, com todos, enfim, com tudo o que isso traz e que já foi aqui muito bem explicado pelo Francisco, mas de facto é um problema que acresce e que vai agravando todos estes que já fomos aqui referindo também. Importante dizer, nós estamos a falar, enfim, do Estatuto da Carreira Docente, do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. O Estatuto da Carreira Docente é uma peça fundamental, é uma peça-chave, enfim, na carreira docente. Aliás, nós estamos aqui numa escola onde, enfim, estiveram aqui professores que antes do 25 de Abril, em plena ditadura, uma das reivindicações que, enfim, que tinham em cima da mesa era a questão, enfim, da vinculação, mas anunciavam já a importância de ter um estatuto de carreira. E eu recordo que, logo após o 25 de Abril, um dos momentos, enfim, mais importantes da luta que norteou ao longo de anos, enfim, o processo de luta dos professores, foi a construção de um estatuto da carreira docente. E não foi fácil. Teve altos, teve baixos, mas os professores conseguiram, com muita luta, durante, enfim, que durou muito tempo, ter um estatuto de carreira docente. E é esse estatuto que está em perigo. Nós estamos a alertar os professores, estamos a dizer claramente, e isto, evidentemente, além do processo de negociação que decorrem, onde nós estamos, como é óbvio, envolvidos, enfim, com propostas, como sempre o fizemos, não é? Mas estamos neste momento também a fazer centenas de reuniões por todo o país, nas escolas, a mobilizar os professores, a tentar, enfim, passar esta mensagem aos professores do que é que, enfim, que está a ser negociado, dos perigos
da destruição deste estatuto, e é isso que está a acontecer. Portanto, nesse momento é isto que estamos a fazer, mobilizando os professores, porque é importante ter os professores informados, esclarecidos e mobilizados. No dia 30 de janeiro temos um plenário de quadros sindicais, é um plenário onde, de facto, a ideia é também mobilizar os quadros, mas colocar na agenda isto que nós acabamos agora de referir, na importância da defesa do Estatuto. E no dia 19 de fevereiro, até dia 4 de março, vamos percorrer todo o país, aliás, todo o continente e as ilhas também, numa caravana, digamos assim, de mobilização também, de esclarecimento, de divulgação da nossa luta, dos problemas que existem nas regiões. Evidentemente que as regiões, além de todos estes problemas, têm problemas muito específicos. Eu recordo que neste momento a falta de professores, que era um problema que estava aqui muito centralizado na região de Lisboa, na grande área metropolitana de Lisboa, é um problema que se vai arrastando por todo o país, mas além desse há outros problemas específicos das regiões, e a caravana tem também esse objetivo de colocar na agenda da própria comunicação social, falar com as comunidades educativas e, portanto, é isso que vamos fazer de 19 de fevereiro a 4 de maio.